Olá, meu nome é Emerson. Este relato que irei contar ocorreu no ano de 1999, em Vila Santa Teresa. Nesta época eu já morava no Parque São José, e aqui vivia um homem chamado Melo Bico. Este sujeito morreu de forma muito agressiva, pois quando os moradores foram ver o seu corpo e de seu colega, estes estavam totalmente destruídos. Ele tinha marcas de mordidas enormes no pescoço e feridas profundas nas costas. Segundo o seu colega que morreu devido aos ferimentos, minutos depois, eles teriam sido atacados por um lobo negro muito grande. Mas a polícia, quando chegou, ignorou essa informação e colocou no inquérito que os dois teriam sido executados por vingança. Como tenho poucas lembranças deles, posso dizer até mesmo pelos relatos dos mais antigos moradores do lugar que Melo Bico não era uma boa pessoa, e parte do que falo aqui foi contado por Carlos, que era um dos seus melhores colegas nesse tempo. Melo Bico era uma pessoa muito odiada pelos seus vizinhos, pois tinha por hábitos espancar sua esposa, Lena, até mesmo quando ela estava grávida. Em uma noite, no ano de 1987, sua mulher estava na casa de uma vizinha e chovia muito naquela noite escura. Quando ele voltou da rua e não achou Lena em casa, saiu procurando por ela com uma madeira em mãos. Ao tomar conhecimento, aproveitou que o marido dessa vizinha não estava em casa, derrubou a porta e saiu puxando Lena pelos cabelos, dando chutes e soco em suas costas. Como chovia muito naquela noite, ela escorregou, grávida, caindo no chão. Porém, ele não parava com as agressões físicas. Aquele homem também tinha o costume de roubar algumas casas da região quando os moradores saíram para o trabalho. Os anos foram se passando e em 1996, Carlos começou a andar junto com este meliante. Nesta época, Melo Bico e sua mulher já tinham 3 filhos e ele tomava conta de uma casa que estava em reforma, pois o dono da residência morava no centro do Rio de Janeiro de aluguel e, sem conhecer a fama do meliante, lhe pagava para cuidar do imóvel. Em um certo dia, enquanto todos do bairro dormiam, ele e seus comparsas tinham acabado de roubar um Volkswagen Santana. Alguns com aparelhos eletrônicos aproveitaram e esconderam os objetos na casa que estavam em reforma, com a finalidade de vender os objetos roubados na feira de areia branca. Sua esposa, cada ano que ia se passando, já não estava aguentando mais tanta humilhação e as surras constantes. E certa vez, ela contou para a vizinha que iria fugir para o Nordeste com seus filhos, pois uma hora alguém viria para se vingar de Melo Bico, e assim ela fez. Aproveitou que era época de vacinação infantil, juntou as roupas das crianças dentro de uma mochila e fugiu. E quando ele se deu conta que a mulher tinha fugido, jurou que iria matá-la. Como na década de 90 a cidade era esquecida pelo governo e poucas casas tinham luz elétrica, ele usava aquele carro para cometer alguns assaltos nas vizinhanças mais distantes e esconder os roubos nos terrenos baldios da proximidade. Não muito longe dali, havia uma olaria, onde eram fabricados tijolos, e por ser num lugar distante do bairro em meio à mata, muitos não passavam por ali durante a noite, já que às vezes ocorriam assassinatos macabros no lugar, e alguns animais mortos e estraçalhados apareciam por ali, sem falar nos trabalhos de magia negra que por ali eram realizados. Corriam rumores que havia no lugar um ser misterioso que sairia durante a noite para caçar, mas ninguém dava muita credibilidade, já que poucas pessoas teriam visto essa criatura. Após roubar uma casa no centro de Nova Iguaçu, Melo Bico e seus 2 comparsas foram ao bar do Luiz, próximo à olaria. Ficaram ali durante muito tempo bebendo e, do nada, resolveram implicar com um homem que bebia por ali também, cujo nome era Juscelino. Após ficar jogando piadas para o sujeito,
Melo Bico se levantou da cadeira e jogou um copo de cachaça no rosto do homem, que automaticamente se levantou da mesa, dizendo que ele pagaria por isso, e partiu logo em seguida com muita raiva. O dono do bar disse para Carlos, que era o mais novo dos comparsas de Melo Bico, que aquele homem era novo nas redondezas e que alguns moradores que moravam próximos a ele diziam que o mesmo mexia com o ocultismo e, por este motivo, até se transformava quando entrava na mata durante a noite. Por ser um pouco medroso, Carlos tentou convencer Melo Bico e seu outro colega a saírem dali o mais rápido possível, pois logo seria noite, a estrada estaria deserta e aquele homem poderia fazer algo para se vingar dos meliantes. Como os pais de Carlos não sabiam que ele andava metido em problemas, percebeu que estando ali não seria bom, já que seus pais estavam trabalhando e mais tarde estariam em casa. Melo Bico deu a chave do Fusca para Carlos e ficou ali bebendo até as 23 horas. Carlos pegou o carro e foi para sua casa. E na manhã seguinte, foi surpreendido pela notícia da morte de seus dois comparsas. Quando foi ver os corpos, ele ficou aterrorizado pelo que viu. Ele perguntou a uma mulher que tinha uma casa ali perto e ela disse que era por volta de meia-noite, quando escutou um barulho de moto e foi olhar através do buraco da parede e viu um vulto pulando em cima da moto, onde estavam os dois homens. Ela disse que um dos homens teria atirado naquela coisa, mas mesmo assim o bicho não parava de atacar. E para sua surpresa, Júnior ainda estava vivo, mesmo com um ferimento profundo. Carlos foi até ele e o mesmo narrou que, quando tinham saído do bar de Luiz, perceberam que algo perseguia a moto, mas quando foram entrando na rua que dava caminho para a pista, um vulto negro pulou em cima da moto, fazendo que ele e Melo Bico caíssem com baque. Foi aí que pude ver um bicho parecido com um grande cão negro que tinha um cheiro muito forte de carniça e enxofre, além dos olhos vermelhos. Aquela coisa atacava Melo Bico com muita crueldade. Peguei o revólver e lhe dei 2 tiros, mas ele veio em minha direção e me feriu no peito. Quando terminou de falar, seus olhos fecharam e seu coração parou de bater. Foi neste momento que me lembrei daquele homem que tinha jurado vingança. Carlos me relatou tudo isso vivido por ele naquela época. Hoje, ele vive em Canoinhas, Santa Catarina, e está casado. Mesmo tendo se passado 21 anos, ele ainda tem pesadelos com seus 2 colegas mortos naquele dia. O mais curioso é que o mesmo homem do bar se mudou poucos dias após a morte dos 2 colegas de Carlos e deixou para trás um livro de magia negra. Na rua onde fica a antiga olaria, permanece abandonado e, em meio às ruínas daquele prédio engolido pelas matas, há relatos de moradores que o lugar ficou assombrado, pois, segundo um vizinho que voltava da rua com sua família de carro durante a noite, diz ter ouvido gritos, gemidos e até mesmo vultos atravessando a rua do suposto lugar onde Melo Bico foi morto pelo cão negro. Boa noite.